eu vou falar um pouco do meu emagrecimento hoje, porque muitas pessoas me pediam, né, que me acompanham há mais tempo e ver essa minha jornada aí diária, de muito treino, de muita renúncia, né? A gente não consegue ter os resultados que a gente deseja, aqueles mais difíceis, às vezes que fazem mais sentido para a gente sem renúncia. Então a constância, ela caminha com a renúncia, né? Não tem como ser diferente, não existe milagre. Seria bom, mas não existe. Sempre é decisão e busca, né? Pelo aquilo que a gente quer. Rosângela entrou, sejam bem-vindos, o tema é relevante. Vou falar da minha história de emagrecimento. Deixa eu melhorar aqui. A minha história de emagrecimento. Eu já sou uma pessoa que eu busco emagrecimento há muito tempo. Obrigada, Ró, pelo Poderosa. Eu estava fazendo aqui um acesso para o curso, eu me atrasei um pouco, porque eu não consegui o acesso, eu acabei me atrasei. Aí falei, vou começar a live um pouquinho atrasada, atrasei 12 minutos. E eu vou falar um pouco da minha jornada com constância, porque eu acredito hoje, né? Eu demorei um pouco de entender, mas eu busquei muito em alguns momentos da minha vida. Eu acho que quem está aqui também vai ter um pouco dessa, vai se identificar comigo. Muitas vezes a gente busca um resultado não só no emagrecimento, em muitas áreas da nossa vida, e a gente às vezes acha que é mais fácil e a gente para. Ou a gente às vezes olha para o outro e acha que o outro tem mais sorte. E é por isso que a gente para. Porque se a gente não parar, hoje eu tenho isso muito claro. Se a gente não parar, a gente vai atingir o objetivo. Mas nesse processo de você atingir o objetivo, o comportamento, falem aí, estão me ouvindo bem? Aqui, boa tarde, Dani, boa tarde, Vilas Dental, entrou agora, boa tarde, Rô, boa tarde, Júlia, boa tarde, seu Roberto. Me fale se a internet está boa, se vocês estão me ouvindo bem, para eu ter uma ideia, tá? E o que eu acredito hoje, esse pensamento que para o outro é mais fácil, é um sabotador. Eu só fui perceber isso recentemente, né? Você olhar para o outro e achar que para ele é mais fácil, que ele tem mais sorte, é um sabotador silencioso. Por que silencioso? Porque todo sabotador que a gente não percebe que é um sabotador, ele é silencioso. E quando a gente não percebe, a gente não consegue identificar e mudar. Porque se a gente soubesse, muita gente que está aqui, eu também, que o nosso pensamento é o principal sabotador, eu acho que a gente teria mais intensidade em mudar o que a gente pensa. Mas eu fui identificar que o meu padrão de pensamento é no sabotador muito recentemente e vejo que eu colho resultados. Então, por que é um sabotador? Quando eu acredito que eu tô com sobrepeso, porque eu tenho tendência, vocês entendem? Estou com excesso de peso, que eu estou com flacidez, que eu estou com um padrão de corpo que não é favorável para mim. Mas quando eu acho que eu não tenho participação naquilo, vocês entendem que isso é um padrão de pensamento e é um padrão de pensamento sabotador? Quando eu ajo com inconsciência, dizendo que eu padrão de pensamento sabotador. E aí cada vez eu trago mais consciência e vejo que está tudo na minha mentalidade, num padrão que eu vinha vivendo. Por isso que eu falei hoje nos de manhã, quando eu fui fazer o café da manhã dos meninos, eu gravei e eu falei o seguinte sobre padrão de pensamento. Que eu estou buscando hoje fugir de um padrão. Porque é aquele meu padrão de pensar, tá oscilando? É aquele meu padrão, deixa eu ver como é que eu consigo aqui, gente, botar. Tá travando? Eu tirei agora o Wi-Fi e botei no 5G, eu acho que vai melhorar. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ficou mudo? Voltou. Eu mudei a internet, eu tirei do Wi-Fi e botei para o 5G. Vocês chegaram a acompanhar o que eu falei sobre o padrão de pensamento, que o maior sabotador é o nosso padrão de pensamento? Só que eu pelo menos eu não tinha consciência que meu maior sabotador era o que eu pensava de mim mesma e muitas vezes das pessoas que estavam ao meu redor. E quando eu não sei que o meu pensamento é um padrão sabotador, eu não mudo o que eu penso. E aí eu fico achando que muitas coisas que acontecem comigo é fruto de má sorte, é fruto do acaso, e aí eu não tomo aquela responsabilidade, tá? E aí hoje, gente, eu vou falar comigo sobre a minha jornada de constância.
Eu sempre fui uma pessoa constante, eu acho que eu já tenho essa personalidade, mas era uma constância que muitas vezes me mantinha num padrão que não estava bom, mas que estava constante. Então, todo pensamento ou todo comportamento, a gente tem hoje que avaliar o resultado daquele comportamento. Então, ontem eu falei disso aqui também nos stories, que ser constante é ótimo, tá? Mas você mensura o resultado da sua constância? Porque se for uma constância num padrão que não está te fazendo avançar, é uma constância que não é boa. Então a gente não pode sentar em nenhum comportamento. Disciplina é bom? Sim. Mas a disciplina, você mede o seu comportamento disciplinado? Em que área que você é disciplinada? Às vezes é uma disciplina que te leva para uma acomodação de querer fazer sempre a mesma coisa. Por isso que a gente precisa mensurar todos os resultados para a gente não perder tempo, tá? Então, eu, Karine, já tinha um padrão de constância, só que eu não media. E aí, eu sou constante, eu faço sempre tudo igual, eu não declino de nada, eu não desisto de nada, só que às vezes o não desistir, se for algo que não está te levando para um avanço, não desistir é ruim, tá? Então eu quero que vocês criem essa consciência da constância boa, mas que é a constância que te leva para o seu alvo, não a constância de fazer sempre a mesma coisa, tá bom? Então no emagrecimento a constância ela é boa, porque faz você não desistir, mas você tem um alvo a buscar e você precisa medir aquele seu comportamento. Porque às vezes durante a dieta, durante o processo, a constância é boa, mas a depender do seu objetivo tem que ser feito alguns ajustes na dieta, nos seus treinos, e aí você vai precisar continuar com a constância, mas em outra direção, para não virar um padrão de comportamento acomodado e que não quer mudanças, tá? Então a mudança tem que existir e aí a constância vai entrar no novo comportamento. Mas a gente precisa avaliar os resultados e medir tudo que a gente faz para saber se aquilo está levando a gente para o lugar que a gente deseja, tá bom? Então eu era constante, mas eu não media a minha constância, tá? Hoje eu levo esse comportamento constante e meço os resultados. E aí eu quero que vocês aqui falem se alguém aqui já tentou 1000 vezes emagrecer, mas não consegue manter o foco. Vamos falar hoje no que realmente trava a sua constância. Alguém aí já tentou emagrecer, já fez várias dietas? Digita para mim. Quem já tentou emagrecer, ficou até bem um certo momento, mudou as roupas, começa a ficar com a autoestima lá em cima, mas passa um tempo, você para. Quem já passou por isso, digita para mim. Eu já, que eu vou hoje decifrar por que você para. E a gente vai aprender a virar esse jogo, tá? Como eu virei o jogo, eu vou ensinar vocês como virar o jogo. Agora vai exigir de você, além de novas métricas, né, medir o que você faz, vai exigir também um novo padrão de pensamento, tá? Nesse padrão de pensamento, você é a principal responsável por tudo que você quer na sua vida, por todos os seus objetivos. Só você não vai dividir com ninguém essa responsabilidade. Para mim isso é a virada. Você sabe se é você que quer, é você exclusivamente que busca e é você exclusivamente que paga o preço, mais ninguém. Você não vai compartilhar, né? Nem o seu desejo, nem o seu foco, é você com você e a sua meta, tá bom? E aí eu vou falar alguns fatores aqui que vai ajudar vocês, por que vocês começam e param. Porque começa não só a dieta, outras coisas também, uma leitura, às vezes um treinamento, às vezes uma conexão que você sabe que é boa, às vezes um encontro, aqui mesmo a gente faz encontro de mulheres, tem mulheres que vêm uma vez, depois não conseguem mais, quando vieram, amaram, mas depois para de vir. Então por quê? Às vezes até no relacionamento, você começa um relacionamento bom, com um grupo bom, você começa a fazer um network, é tão bom, só que aí você depois para de fazer. E aí eu vou te explicar por que hoje, por que fatores emocionais interferem nessa sua parada. Uma coisa importante sobre emagrecimento, que é o nosso foco de hoje. Às vezes é a falta de clareza do porquê.
Por que que você quer emagrecer, né? Se é puramente pelo corpo, só pelo corpo, é uma motivação fraca. E é por isso que tantas pessoas param, porque só pelo corpo é uma motivação fraca. Sabe por quê? Porque você vai parar o seguinte, vai pensar, gente, é pelo corpo, tudo bem, mas será que eu preciso realmente ter aquele corpo? Será que eu preciso realmente vestir 42 ou 44? Eu acho que eu não preciso não. Eu tenho já tal idade, eu acho que agora eu vou relaxar, comer o que eu gosto, eu vou me dar um certo prazer. Minha vida já não é nem tão boa assim, então eu vou comer o que eu gosto. Se a motivação for o corpo, é uma motivação fraca, porque você declina fácil dessa motivação. Muitos de vocês aí que pararam a dieta, eu tenho certeza que começaram pela motivação do corpo, por vestir uma roupa mais justa, mais bonita. Por que que é uma motivação fraca? Porque é uma motivação que não te mantém na constância. No meu caso, qual é a minha motivação? Além do corpo, eu tenho... Minha família sofre de problemas de locomoção há muitas gerações, né? E desde que minha mãe fez algumas cirurgias, sempre que eu ia para consulta com ela, o ortopedista dizia: se a senhora tivesse 10 quilos a menos, a senhora teria um outro padrão de locomoção. Se a senhora tivesse 10 quilos a menos, a senhora teria outra marcha, uma marcha muito melhor. Se a senhora tivesse 10 quilos a menos, o seu joelho, né, não teria chegado nesse nível de desgaste. Ele falava isso para ela. E aí eu estava na consulta, ele me falou: Karine, toda vez que você for pensar em faltar à academia, ou que você for pensar em engordar, lembre da sua mãe. Ele me falou isso. Porque você é idêntica a ela. O seu padrão corporal é idêntico dela, então eu já te vejo no futuro dessa forma. Ele falou assim para mim. Quando ele falou para mim, aí a motivação ganhou um outro porquê. Agora sim faz sentido. Se eu não fizer a dieta ou se eu não treinar, daqui a 20 anos ou até menos, eu não vou ter liberdade de fazer o que eu gosto de fazer, porque eu vou estar com a minha locomoção comprometida. Então vocês entendem o porquê, o meu porquê vai muito além do corpo. Eu gosto de ter um corpo bonito, eu me sinto melhor, mais magra, principalmente agora no digital, que eu gravo muito, eu fico melhor, me sinto melhor quando eu me vejo mais magra. Mas eu sei que a minha motivação para ter uma musculatura forte é para me manter numa estrutura de saúde a longo prazo. Então esse é o meu motivador, eu abro mão de prazeres agora eu já entendi isso, né? E eu entendi recentemente, eu sempre briguei com a balança, hoje eu tenho brigado menos, porque eu entendi que a minha motivação é ter saúde, é poder com 60 anos, 70, fazer uma viagem, poder cuidar dos meus netos, poder ter uma boa marca. Eu entendi que a minha motivação não poderia ser só o corpo. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que buscar qual é a motivação. Por que eu saboto minha dieta? Então tem que ter um porquê forte que faça sentido para você individualmente. Porque quando você tiver esse porquê que faça sentido para você individualmente, você não vai quebrar o acordo com você. Mas é um porquê individual. Por isso que eu digo que é sempre você com você, tá bom? Então isso é um fator que interfere muito. Por que que você faz o que você faz? Por que que você não declina das coisas? Outra coisa que eu acho que interfere muito no emagrecimento são as expectativas irreais que se cria, né? Eu vejo muita gente começando a dieta com expectativa de perder 10, 15 quilos em um mês, de usar um biquíni que nunca usou na vida e quer usar agora, ou de comer só salada e achar que aquilo vai te sustentar. Então não busca uma orientação profissional, cria a própria estratégia e aí cria aspirações que não são reais, às vezes, para a sua idade, para o seu biotipo, né? Então, no meu biotipo, eu não tenho o biotipo de usar 36, 38, eu nunca usei. Então, eu não posso agora, aos 46, criar uma meta de ter um biotipo 38. Isso nunca foi real na minha vida. Então, tem que ter, gente, uma expectativa real.
viável para a sua idade, para a sua realidade. Então, a saúde ela é individual e você tem que aspirar a algo viável para você e que caiba na sua realidade. Se for irreal, se for um modelo que está às vezes na rede social, você não vai conseguir atingir e você vai se frustrar no meio do caminho. Então tem que ser algo possível, tá bom? Sem metas irreais e aceleradas. Outra coisa que é muito importante, que eu vejo quem faz dieta erra muito nisso, a mentalidade do 880. Ou fica na salada e na água, ou quando sai daquele padrão, aí já come tudo que não comeu naquele período. Não consegue também ter um foco na realidade. Ou é 880, ou eu como tudo, eu estou livre, ou eu estou no total abstinência. Eu vejo muitas pessoas assim. Aí quando tá na abstinência, você vem às vezes para um chá, para um café, você não toma nem um cappuccino, você não come um biscoito, você não se permite nada, é só água. Aí quando eu te encontro 6 meses depois, você já está mais gorda e comendo de tudo. Então, ou é 880. Isso eu vejo, as pessoas que mais sabotam as dietas que eu acompanho, elas são do 880. Ou fazem dietas mirabolantes, da lua, da maçã, da água, zero carboidrato, e aí passam mal. É um sofrimento sem fim, que não vai conseguir ser mantido. Aí depois que sai aquele sofrimento sem fim, que se ilude, que tá agora 10 quilos a menos, pega a roupa que nunca usou. Aí depois de um ano que eu encontro, tá mais gorda do que naquela época e comendo de tudo e parou a academia e para tudo. Então essa mentalidade do 8 do 80, para quem faz dieta e para, eu vejo que ela é bem comum. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá fazendo sentido? Pronto, que bom. Já usou 38 e hoje usa 42. Então assim, tem que ser a sua realidade. Eu nunca usei. Eu sempre fui grande, sempre fui fortinha, então eu nunca usei esse manequim. Outra coisa que também eu acho que interfere na dieta é uma rotina desorganizada. Para mim, quem faz dieta tem que ter uma rotina organizada. Ou então assim, se você é uma pessoa que sai muito, que trabalha muito, que viaja muito, você tem que começar a ter uma estrutura de ter uma comida ali, né? Um lanche para você não se sabotar ou não cair em tentação quando estiver num local que não tenha o que você come. Por exemplo, onde eu vou, eu levo a minha comida hoje. Geralmente eu faço assim. Quando eu vou para uma festa, eu não saio da dieta antes da festa, eu como antes e vou para aquele evento. E sempre tem na minha bolsa um lanche que caibe na minha dieta, mas que eu consiga ali, né, suprir. Então a dieta exige um mínimo de organização, né? Tudo bem, carinha, eu não vou andar com a quentinha para tudo quanto é lugar. Você trabalha num lugar, você viaja, porque eu trabalho no mesmo lugar, então eu consigo trazer. Mas para quem viaja, se não consegue levar comida, você pelo menos leva lanches para o tempo que você vai ficar fora. Então, isso exige um mínimo de organização. Então, quem é desorganizado tem dificuldade de fazer dieta, porque quando sai daquela rotina, come o que encontrar, né? Às vezes no aeroporto, no avião. Então, se você quer realmente manter um processo de emagrecimento, uma dieta a longo prazo, você quer ter esse estilo de vida, você vai ter que ter um mínimo de organização para pensar no seu dia seguinte. Bem, amanhã eu tenho, não sei, né, uma consulta médica, eu vou pegar a estrada, o que é que eu vou levar para me organizar nesse tempo que eu vou ficar fora, que às vezes eu não posso achar nada para comer. Então, essa organização é essencial para que você não sabote a sua dieta. Então, você vai ter que ter uma rotina, né, uma organização prévia para o dia que você não estiver em casa ou que você não estiver naquele trabalho, que você leva o seu almoço. Outra coisa também que eu acho que atrapalha a dieta são crenças de incapacidade como essas assim. Ai, carinha, eu não consigo. Eu ouço muita gente falar assim, quando me encontra na academia, ai, você corre na esteira, eu não consigo. Ah, você come isso, eu não consigo. Ou então, isso pra mim não dá. Então já cria alguns bloqueios de isso eu não faço, isso não é pra mim. Tudo isso, quando a gente repete, realmente a gente passa a não ser para você. Se você acredita que a corrida não é para você, que a caminhada na esteira não é para você, que o aeróbico não é para você, que é entediante, que comer ovo cozido no café não é para você, que tem que ter um pãozinho, ou que o almoço só o frango, né, às vezes com ovos, né, comida simples.
Ah, eu não suporto, não é pra mim. Quanto mais você repete que aquilo pra você é impossível, mais se torna, né? Tem pessoas que falam, Karine, sem o pão eu não sobrevivo. Então, assim, são crenças que estão instaladas ali, crenças antigas e que estão enraizadas de uma forma e que a pessoa acredita realmente que ela não sobrevive sem aquele pão e que ela entra numa crise de abstinência e aí faz parte da vida dela. Se você crê, pronto. Se você crê naquilo verdadeiramente, você vai viver. Então, trabalhar essas crenças também, mas eu tenho tal idade, tenta pensar o novo, tenta incluir novos pensamentos, tenta criar um porquê de saúde, né, de longevidade, para que aquilo consiga ser um fator motivador para você. Paty, boa tarde, tudo bem? Estamos falando aqui de constância na dieta, tá? Então, você também não precisa, uma coisa que eu acho interessante, eu defendo muito aqui na mentoria, né, caminhar só. Se você tem muita dificuldade ou desafio de fazer a dieta, estar aqui é uma ótima opção. Trocar ideias com quem faz dieta, seguir perfis no Instagram que tragam a dieta de uma forma mais leve, né? Sem tanto pesar. Hoje tem tantas coisas no Instagram, no digital. São redes de apoio ali para quem faz dieta. Para quem treina, tem também perfis no Instagram ensinando como treinar, como ter mais rendimento no seu treino, né? Então, tudo isso, você não precisa estar só. A motivação você já tem. Se você está aqui hoje, meio-dia, você já tem a motivação. Só que não precisa também você caminhar sozinho. Você pode ter apoio também nos dias que você pensou em falhar. Poxa, hoje eu não fui legal, hoje eu furei a dieta. Busca alguém que faz dieta, entra num perfil também de pessoas que fazem dieta, então não precisa ficar sozinho. E quando falhar, não é motivo para sabotar uma semana, às vezes, de dedicação, tá bom? Olá, Cláudia, vamos todo mundo emagrecer, viu? Quem tá entrando aqui tá buscando emagrecimento. Agora, outra coisa, gente, que eu acho também importante, além de você saber por que que você para, que eu falei aqui, por que que você para? Às vezes, vou fazer uma retrospectiva. Por que que eu paro? Falta de clareza, expectativas irreais, que eu vou ficar agora com um peso que eu nunca tive, o pensamento do 880, ou eu como tudo ou eu não como nada, e eu entro numa abstinência total, geralmente nas segundas-feiras. Isso interfere no seu humor, interfere na sua memória, interfere na sua concentração. Essa abstinência não é boa. E essas crenças que eu não consigo, não é pra mim e eu não consigo. Isso são fatores que fazem você começar e parar. E a constância, o que é interessante, ela é construída. Então, crie hábitos menores, porque essa constância tende a crescer à medida que você vai percebendo que você consegue. Então, não crie desafios gigantescos. No meu caso, quando eu comecei com a minha nutricionista, a meta na época, eu estava amamentando ainda, a meta era 10 quilos em um mês. Eu falei, doutora, não tem como, eu ainda não durmo à noite. Meu cortisol está muito alterado. O cortisol é um hormônio do estresse. E quando a gente não dorme, ele sobe muito e interfere na perda de peso. Olha como as coisas se relacionam, né? Não dormir, ficar estressado, tudo isso interfere na sua perda de peso. Aí eu falei para ela, eu não consigo fazer 10 quilos em um mês. Eu quero que a senhora mostre para mim uma dieta realista que eu hoje consiga me adequar. E outra coisa, quando eu acordava para amamentar, eu geralmente comia algo para me manter ali em vigília. Então não tem como eu fazer uma dieta igual a uma dieta de alguém que está dormindo bem, que não está no puerpério. Então, até quando você vai para um nutricionista, você tem que trazer para ela também a sua realidade e você se conhecendo até onde você é capaz de ir. Porque às vezes eles passam um cardápio que é insano e que você não vai conseguir cumprir. Então, quando ela me passou aquele cardápio insano, eu falei, doutora, eu não vou conseguir fazer, a senhora vai ter que ter paciência, porque 10 quilos em um mês eu nunca perdi isso e agora eu não tenho como entregar esse resultado. Então, isso é bom. É melhor do que eu pegar um cardápio e ficar naquela loucura tentando fazer e tendo crise de ansiedade, chorando, e aí na terceira semana eu largo. Então, assim, seja sincera com você, trabalhe o seu autoconhecimento e vá até onde você pode ir, tá bom? Às vezes o nutricionista ou o personal, ele quer de você algo que você não vai conseguir entregar. Então você tem que ser muito realista e tem que ter muito amor próprio, né? Porque você é a prioridade, tá bom? Eles estão ali como ajudadores. Então, o que é importante na sua constância para o emagrecimento? A clareza. Por que que eu quero emagrecer? Por que que eu quero emagrecer? Ontem eu conversei com uma pessoa que quer emagrecer, porque ela quer ir para o digital.
E ela grava alguns vídeos, mas ela se acha enorme no vídeo. É um porquê forte? É. Se você quer faturar no digital e você entende que a sua aparência pesa, é um porquê forte. O digital vai te dar independência financeira, vai trazer dinheiro para você. Para mim é um porquê muito grande. Então não é só beleza, é performance, é venda, é resultado. É um porquê forte. Então esse porquê vai te ajudar na sua constância. O que eu acho também muito interessante é para você conseguir conquistar a constância, manter rituais simples. Não precisa ser perfeito, tá? Rituais simples e possíveis para a sua realidade. Novamente, você é o protagonista, então o ritual tem que caber na sua realidade. Às vezes a pessoa aparece aqui com estratégias mirabolantes que não cabem na sua realidade e para você não faz sentido. Que você consiga ter essa identificação quando você vê, às vezes, alguém trazendo alguma estratégia, que você tem esse discernimento. Eu vou emagrecer, mas dessa forma não é para mim. Uma forma que não é para mim, que nunca foi, sabe o que é? Que estava na moda uma época? Aquelas sopas, né? Você fazer uma sopa e tomar 5 dias de sopa. Gente, eu não consigo tomar sopa dessa forma. Então, assim, alguém tomou, perdeu muitos quilos, para mim não é viável. Então isso é muito importante. Agora que eu detesto suco verde, carinha é excelente, mas eu não gosto. Para mim não é viável tomar suco verde. Então você tem que identificar, às vezes é muito bom, mas para você não é viável, tá bom? Isso tem que ficar claro. E você não precisa ser perfeita, não. Para você não faz sentido, não faça. E busque uma estratégia que faça sentido para você. Outra coisa que é muito importante é você manter uma rotina organizada e uma rotina alimentar organizada. Como assim? Horários. Se você começa a pular a refeição, você vai ser uma pessoa com sobrepeso. E mesmo no trabalho, na correria do dia a dia, eu tenho que ter estratégias de rotina alimentar. Eu preciso ter horários. Planejamento é autocuidado, gente. Planejamento é autocuidado. Quem se ama se planeja. Eu não posso furar a dieta, eu não posso pular o horário que eu tenho que me alimentar. Isso faz mal a você e aí você vai ter sobrepeso, tá bom? Outra coisa, também aprenda a se recompensar. Foi aquele quilo ali, o outro perdeu não sei quantos quilos em uma semana, eu perdi meio quilo, comemore, né? Cada um é de um jeito, cada um tem um metabolismo, celebre as pequenas conquistas, isso faz sentido, recompense a si próprio. Mas não é recompensar com comida não, tá? Porque ele perdeu 2 quilos, agora eu vou tomar um sorvete. A recompensa não é com comida, é recompensar de você se celebrar, de você agradecer, de você ver que você consegue, então você afirmar para si mesma que você é capaz, que você está conseguindo. Não é celebrar, pelo amor de Deus, se dando um presente com comida, tá bom? Então é o que, gente? O que é constância na dieta? Motivação, e é você se manter fiel ao seu porquê, mesmo em silêncio. Eu estou conseguindo, gente, a vitória é minha, que maravilha. Celebre cada perda de peso, celebre cada treino que você faz, celebre cada ida à academia, celebre um dia de cada vez. Aprenda a celebrar, tá bom? Eu lembro que quando eu perdi meus primeiros 20 quilos, eu ainda não estava como eu gostaria, eu me olhava no espelho, ainda não estava como eu gostaria, muita roupa ainda não cabia, mas eu sabia que eu vim num processo também de gestação, tinha todo aquele momento, o corpo se organizando, mas cada vez que eu me via menor, mais enxuta, que eu fazia uma biopedância, que eu via eu crescendo a musculatura, eu ia celebrando e na certeza que eu ia chegar no meu alvo. Tanto que as fotos que eu fiz agora para o Instagram, eu conversei com a fotógrafa, eu vou te procurar na hora certa, quando eu chegar no meu perfil, no meu corpo, que eu me olhar no espelho e me sentir confortável, e assim eu fiz. Mas celebrando cada conquista, tá bom? Eu quero que vocês agora interajam comigo. Vou fazer uma pergunta aqui. O que mais te faz sair do foco hoje? Fala pra mim, vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindas. O que mais faz você sair do foco hoje? Vocês têm essa consciência? Gente, consciência é tudo. Vocês conseguem me responder? O que mais te faz sair do foco hoje? Indiara, me responda.
O que mais te faz... A pergunta é, o que mais te faz sair do foco hoje? Vocês conseguem responder isso com clareza? Se vocês não conseguem responder com clareza, anotem essa pergunta e vocês vão buscar essa resposta. Porque tem aí comportamentos que estão te fazendo sair do foco, às vezes você ainda não percebeu, tá? O final de semana faz você sair do foco, é a questão da recompensa, né? Você tá se recompensando com a comida. Olha pra isso, que sabotador terrível. Você passa a semana na privação e a recompensa para perder tudo que conseguiu. Gente, olha que sabotador terrível. Vocês conseguem entender? É você construir um caixão de areia e depois você jogar água. Isso é um sabotador silencioso. É a recompensa para destruir o que foi conquistado. Isso eu tô falando de comida, mas vocês também parem e pensem aí que vocês estão às vezes sabotando conquista já, viu? Em relacionamentos, no trabalho. Você tá conquistando e aí vem uma voz interna e fala que não é para você e você larga no meio do caminho. Eu tô falando de comida aqui, mas isso é muito sério. Mantenham a atenção e a vigilância. Então, o que mais faz você perder o foco é Jussara fica na privação, vai muito bem, sábado e domingo come tudo e aí perdeu tudo que conseguiu. O que faz perder o foco é o horário irregular. O horário a gente tem que dominar. A rotina, quem domina é a gente. Quem cria a nossa rotina somos nós. Ah, Karina, você não sabe. Dá para você levar uma comidinha e parar 20 minutos e fazer a sua refeição. Não vai ser com mesa posta, mas vai ser da forma que dá, tá? Aqui eu termino a live, eu pego minha quentinha. Hoje eu tô com um dia assim, cheio de coisa para fazer. Produzir conteúdo, gravar vídeo, mas eu não me permito mais entrar nesse loop. Eu paro e aí eu me obrigo a comer. Às vezes eu como errado porque eu como abrir fazendo uma coisa que não é o certo, tô me abrindo com vocês, mas eu como, tá? Trago aqui a fruta e boto o alarme no celular. Quando alarma, eu vou lá e como a fruta. O que faz perder o foco, crise de coluna, também emocional. Não posso entrar aqui hoje nesse conteúdo, mas a crise de coluna também é um sinal de alerta para emoções também. Mas entenda que essa crise de coluna, eu falo que minha mãe tem problemas também, né? Essa crise de coluna, ela vai aliviar quando você conseguir emagrecer. Olha que porquê poderoso. Eu vou agora cuidar da minha alimentação, ingerir mais proteína, porque eu quero ficar curada da minha crise de coluna. Eu posso ter ali um probleminha de coluna, mas essas crises agudas que me derrubam, eu vou conseguir cuidar, né? Se eu for uma pessoa mais leve, se eu tiver uma marcha melhor. Então associa, gente, o porquê a essas coisas, o que faz sentido para você, o que vai te trazer mais liberdade, mais longevidade, mais saúde. Se for só pelo manequim, pela beleza, é um porquê fraco, você não vai. Eu nunca vi ninguém manter dieta porque fica mais bonita magra. Só por isso eu não vi. A pessoa sabe que ela fica mais bonita magra, ela quando tá magra fica feliz, compra novas roupas, mas isso não mantém ela no propósito. Só ficar bonita não mantém. Você sabe que você bonita é melhor, mas você não consegue. Aí você larga. Agora, se você sabe que você mais magra, você vai performar no digital, você vai vender mais, porque beleza vende. E se você quer independência financeira, aí já entra um porquê. Se você tiver um porquê muito ligado a faturamento, a crescimento, a performance, o que mandar você fazer, você vai fazer, inclusive emagrecer. Então, se disser emagreça porque você vai vender mais, use isso que você vai vender mais. Se o seu porquê estiver ligado a performance, a faturamento, a crescimento, você faz. Você faz. Tanto que você vê os jogadores, né? Eles ficam naquela atmosfera de faturamento, de performance, eles se mantêm ali em atividade física no auge. Quando eles param, não tem mais o porquê, já enriqueceram, eles aí largam a dieta. Mas enquanto eles têm um porquê forte, todos têm perfil atlético. Quando termina o porquê, eles comem de tudo. Então é um porquê só durante a fase de atividade. Não foi um porquê que eles colocaram ali que virou um lema para a vida deles, uma realidade. Era um porquê do momento, mas faz sentido que eles conseguem manter, né, o rendimento. Então você tem que achar um porquê muito forte para você se manter ali mesmo quando todo mundo declinar, tá bom? E outra coisa que eu quero que você pense é o seguinte, gente. Não precisa ser perfeito.
Não precisa ser como a dieta do outro, às vezes que tem acesso a suplementações que você não tem acesso. Hoje você consegue. Minha mãe mesmo agora de manhã comprou, minha mãe começou a suplementar, né? Comprou uma proteína de R$100 e comprou um ômega 3, acho que de R$90, e comprou uma outra coisa. Ela gastou, acho que no máximo, gente, R$280. E parcela isso no cartão. Ela vai pagar uma média de R$30 por mês. R$30 é mais barato do que um sanduíche. Só que quando é saúde, você se bloqueia, você nem entra na loja porque você acha que proteína é coisa de rico, que é caro, que não é para você, é outra crença, né? Isso não é para mim, isso é para ela. E você nem pesquisa o preço. Tem proteína para todo bolso, mas você prefere nem ir lá, que você já determina que não é para você. É novamente o sabotador silencioso. É para ela porque ela tem isso, ela emagrece porque ela tem isso. E esse sabotador, se te acompanhar, você não vai ter performance em nenhuma área, nem para emagrecer e nem na sua vida, porque você se coloca na vida como que você está ali por acaso e que você é vítima. Quando você não assume que você pode ter aquele resultado, aí você, de maneira inconsciente, se vitimiza e não assume ali novamente ali o norte, né? A direção, o protagonismo. Então, o sabotador mais silencioso e mais perigoso é a sua forma de pensar. Por isso que está na Bíblia, está na palavra, renove os seus pensamentos. Para ter uma vida nova, uma nova realidade, renove os seus pensamentos. E aqui eu quero falar com vocês também uma coisa que eu sempre trago aqui, né? Quem desejar construir uma nova jornada com leveza, com acompanhamento e quiser o meu acompanhamento em mentoria, assim que acabar a live, vai no direct, digita para mim a palavra constância, tá bom? E eu vou te mostrar como funciona o acompanhamento da mentoria Disciplina-se, que não é para emagrecer. Você não vai ter aqui um cardápio para você emagrecer, mas você vai ter disciplina acima da média para alavancar qualquer área da sua vida. Carinha é finanças, vamos alavancar. Carinha é saúde, vamos alavancar. Carinha é criação de filhos, vamos alavancar. Você vai ter que ter disciplina para tudo, para você não recuar. Então, quem desejar o meu acompanhamento para construir uma jornada leve, possível, uma jornada para você, me manda no direct a palavra constância, que eu vou te explicar como funciona a nossa mentoria, tá? E aqui, quem tá aqui na live, fez sentido para você o que a gente falou aqui hoje, conseguiu entender que você é o protagonista e que a sua constância, o que é importante que eu falei no início, a sua constância não tem que ter orgulho de ser constante porque faz todo dia a mesma coisa. Você não tem que ter orgulho de ter constância porque você começa e não para. Entenda. Você tem que começar, continuar se você medir o seu resultado e ver que aquela constância ali está te levando para onde você quer chegar. Eu já fui uma pessoa constante, tinha orgulho disso, altamente disciplinada, mas que não media o que eu fazia. Eu começava, eu ia até o fim, mas às vezes com pouquíssimos resultados. Hoje eu meço tudo, eu crio meta para tudo, para o que eu compro, o que eu vendo, para o que eu faço. Tudo é medido. Se não tem resultado, muda a rota. Então, seja essa pessoa constante, trabalhe esse comportamento, desenvolva esse comportamento, mas também meça os seus resultados. Fazer todo dia a mesma coisa porque você gosta assim ou porque você não gosta de mudança, não vai te levar para um lugar de vitória, tá bom? Então, que fique aqui para vocês essa clareza. A constância é ótimo se me levar para o local que eu quero chegar. Se a constância é acomodação ou se a constância é porque eu não gosto de mudar, não é uma constância que está te ajudando, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo que vocês colocaram aqui, horário irregular, que é um sabotador do foco, tudo isso vocês conseguem resolver. Coloca alarme no celular, come na hora certa, leva lanche para onde vai, assume que é para você, que corpo forte é para você e trabalha a sua mentalidade. Parece clichê, mas está tudo aqui, né? A gente vive uma realidade que a gente constrói primeiro na nossa mentalidade. Isso é fato, tá? Então, quem quiser meu acompanhamento, me chama no direct com a palavra constância.
Quem quiser adquirir o e-book também, um excelente material para te acompanhar na sua jornada aí de novos hábitos, de construção de uma rotina intencional, uma rotina que vai te levar para onde você quer chegar, tá? Cláudia, um beijo. A live vai ficar gravada por 24 horas aqui no feed e depois ela vai lá para o YouTube, tá bom? Não deixe de seguir Karine Carmo também no YouTube. Um beijo, que vocês comecem a dieta hoje e que não declinem, tá bom? Um beijo, prazer estar com vocês. Até a próxima segunda no Segundas em Foco.